Fala, meu povo! Hoje eu trago o meu comentário sobre a minha leitura do excelente livro Autobiografia do Benjamin Franklin, né? Meu interesse por esse personagem ele surgiu de uma leitura que eu fiz há muito tempo atrás, né? Eu estava lendo o clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e o Max Weber, né, que é o autor dessa obra, ele cita o Benjamin Franklin como sendo a personificação do espírito do capitalismo. Lendo o livro, né, e aí eles têm várias frases do Benjamin Franklin, eu falei, pô, interessante, né, uma pessoa ser a personificação do espírito do capitalismo, e até um pouco da ética protestante também, né, depois de ler a autobiografia, consegui enxergar muito disso nele. E aí comecei a ter um interesse por essa personalidade, né, pelo Benjamin Franklin. Em 2017 estive na Filadélfia, que é o terreno, né, o canteiro de obras, né, de onde começam a acontecer grandes feitos extraordinários na vida desse homem que nasceu em Boston, né, nos Estados Unidos, e depois ele vai para Filadélfia. E assim, dessa leitura, né, desse meu fascínio por esse personagem que foi um político, que foi um empresário, que foi um inventor, que foi um general revolucionário durante a independência dos Estados Unidos, né? Aí eu resolvi ler esse livro e aí quero trazer meu comentário aqui de tudo de extraordinário que há na vida desse homem tão inspiradora. Pegar três grandes blocos aqui, né? O primeiro deles é que o Benjamin Franklin ele era muito pobre. A família dele é de ascendência inglesa, né? Vieram para os Estados Unidos fugidos da Maria Sanguinária, né? Que perseguiam aqueles de fé protestante que se reuniam na Inglaterra. Então a família dele foge do Reino Unido e depois chega até os Estados Unidos. Ele nasce ali em Boston. E ele achei muito legal isso, a parte da ética protestante que eu ia falar, né? Do ambiente religioso que o Benjamin Franklin cresceu, embora na fase adulta ele não fosse mais um religioso. Tanto a família dele era religiosa, como todas as cidades, Boston e principalmente na Filadélfia, há um clima ali de religiosidade e onde a fé cristã e protestante, né, com vários segmentos da fé protestante, metodista, Quaker, presbiteriano, que era o caso da família do Benjamin Franklin, isso era levado para o convívio, né, de todos eles ali, né? Então, o Benjamin Franklin ele é o 10º filho homem desta família, que é lá de Boston, e o pai dele pensou, esse meu filho, que é o meu 10º filho, ele será consagrado a Deus e ele será o meu dízimo dos meus filhos. Eu achei muito fera isso. Então, cada filho ali naquela época tinha um ofício do pai, e o pai ensinava seus filhos, mas o Benjamin Franklin não. Ele falou, esse aqui desde cedo ele vai ser consagrado ao sacerdócio, então ele vai ter que estudar. Então o Benjamin Franklin, desde muito cedo, é algo que era extremamente incomum na época, ele vai para a escola e ele aprende a gramática, né? Tem como o seu primeiro campo de conhecimento a gramática. E ali, se eu não me engano, com 6 anos ele começa a ler e se apaixonar pelas leituras. Acontece na vida do pai dele, como eram de família muito pobre, o pai não consegue mais manter o pagamento do Benjamin Franklin na escola, que era particular. E aí ele sai da escola, mas aí ele já ficou com um grande apreço pela leitura. Então toda a vida do Benjamin Franklin é baseada na leitura. Ele era desde muito cedo ele lia, e o acesso a livro naquela época, né, não era algo tão fácil como é hoje, né? E um ponto maravilhoso da história dele é que durante uma época da vida dele, por volta dos 16 anos de idade, ele se torna vegetariano. E aí ele conta no livro, o livro é escrito do Benjamin Franklin para o filho dele, né? E aí ele vai falando para o filho que ele se torna vegetariano e aí o dinheiro que ele economizava da alimentação por não ter carne na comida dele, era uma comida muito mais simples, ele fazia ali um sanduíche às vezes, cereais e tal, ele pegava esse dinheiro que ele economizava para comprar livros, então ele ia aumentando o repertório dele, lia, era apaixonado por Sócrates desde muito cedo, então isso fez com que ele tivesse uma ascensão política muito grande. Então o primeiro ponto assim, é que a vida do Benjamin Franklin, que era alguém extremamente pobre nos Estados Unidos, né, uma família de imigrantes, né, de uma colônia, uma das 13 colônias ali do Reino Unido na América, foi mudada primordialmente pela leitura. Então,
ele que lia muito, é o segundo ponto, que é muito interessante, né? Porque ele, por ser o espírito do capitalismo, a gente ouve, é um homem empreendedor, self-made man, né? É o espírito americano, e de fato, era um gênio, extremamente dedicado, porém, ele conta no livro, eu acho isso fantástico, né? Que muito não, assim, 100% do sucesso dele está atrelado a um bom relacionamento com as pessoas. E esse relacionamento era construído, agora voltando ao primeiro ponto novamente, porque a pessoa poderosa e mais velha do que ele que o conhecia, falava, nossa, esse jovem é impressionante, como pode? É tão novo, ter esse repertório tão grande e tal. Ele, por causa dos livros, ele argumentava. Então, assim, com 16 anos, ele, ele deixa a família dele em Boston e vai para Filadélfia fazer negócios. E ali ele sofre naufrágios, ele passa fome, perde tudo, faz empréstimos, paga dívida, tudo isso muito pobre ainda, e vai conhecendo pessoas que olha, pô, esse cara que com 16 anos, que mente brilhante, que homem extraordinário. E aí, com base nesses relacionamentos, ele vai e começa a crescer na vida, né? E aí ele começa a ser um aprendiz de tipógrafo, e aí ele vai para Londres, aprende lá com tipografia e vai comprando, vai vendendo e sempre estudando, sempre lendo, sempre ajudando as pessoas também. Então ele era um homem extraordinário. E aí no final da vida, muito antes do final da vida, ele já tinha feito fortuna com base, colocando em prática os ensinamentos de todos os livros que tinha, os relacionamentos que havia construído na época, né? E o terceiro ponto, e esse é o que faz do Benjamin Franklin, acho que é algo, um homem muito diferente dos outros eruditos e gênios de sua época, né? É que ele era alguém totalmente voluntarioso e sempre pensava, claro, o espírito do capitalismo está nisso, né? Ele pensava no bem dele, mas entendia que não adiantava ele prosperar em um ambiente que não fosse próspero, né? Então ele criou a primeira biblioteca pública dos Estados Unidos, e aí ele, cara, isso é impressionante, né? Que ele fala assim, por conta dessa ideia, era uma biblioteca pública, várias bibliotecas foram criadas nas demais colônias dos Estados Unidos, e aí criou-se a cultura da biblioteca, e o povo norte-americano é um dos mais instruídos do mundo, né? E aí o sucesso da nação por conta de uma ideia desse cara. Criou o primeiro corpo de bombeiros da Pensilvânia, o primeiro hospital da Filadélfia, a primeira universidade da Filadélfia. Ele, inclusive, foi um general que lutou nas revoluções, né, contra ali na revolução que teve a independência americana. Aí foi representante do povo, assinou a Declaração de Independência. Então, assim, é um homem extraordinário. Então, assim, ele é alguém bem-sucedido em sua família, alguém bem-sucedido em seus negócios e conseguiu transcender, fez a cidade da Filadélfia prosperar e fez os Estados Unidos prosperarem. Então, não tem como não admirar uma história dessa. O livro, eu dei uma nota de 8,5 para ele. Quando eu estava lendo, eu falei, cara, esse livro de fato muda a mente daquele que está lendo, né? Porém, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte é essa parte que ele escreve para o filho dele, então onde conta todos os nuances dos relacionamentos, das encrencas que ele se envolve, dos bons negócios que ele faz. E a segunda parte, ele já escreve depois de velho. Ele interrompe a primeira parte porque começa a Revolução, né? Começa ali a Guerra da Independência, ele tendo que ir para Londres representando as 13 colônias, aí ele interrompe. E aí depois ele vai escrever já idoso, tanto que o livro não tem um final, ele é interrompido com o Benjamin Franklin, ele morre, já é idoso, mas aí já é uma visão mais política, que é muito interessante, mas como eu não tenho esse contato com a política norte-americana e a formação daquele povo, assim, não comunicou muito comigo. Então, assim, falando especificamente do livro, dessa nota 8,5, mas Benjamin Franklin, de fato, é um homem admirável. Então, pesquise também, ó, se você ficou interessado, tem as 13 virtudes, que ele fez uma metodologia de como replicar o sucesso dele. Então, depois dá uma olhadinha, uma síntese de tudo que há no livro, da personalidade dele, está nessas 13 virtudes. Dá uma olhada lá e me diz o que você achou.